Olá! Hoje, a decisão tomada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal pode suspender os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Evitar que isso aconteça é um dos objetivos de uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui. O que motivou o senhor a apresentar essa proposta de emenda à Constituição? Olha, Renata, a grande motivação é o funcionamento harmônico dos três poderes que dirigem, que fazem a nossa democracia e que dirigem o nosso país. Nós temos o poder legislativo, como todos sabem, constituído pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Nós temos o poder executivo, que é o conjunto de pessoas que administram os recursos da nação, encabeçado pelo presidente da República com todos os seus ministros. E nós temos o poder judiciário, que é quem interpreta as leis e cuida da aplicação dessas leis, né? Enquanto que ao legislativo cabe fazer essas leis e atualizar essas leis. Eu entendi já há algum tempo que essa harmonia estava sendo quebrada pelas decisões monocráticas tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos explicar aos nossos ouvintes. Decisões monocráticas são aquelas decisões tomadas por um único ministro. E, normalmente, elas são decisões liminares, daí o nome PEC das liminares. Que é uma decisão provisória, Que né? é uma decisão provisória, você disse bem. É uma decisão liminar, é uma decisão inicial, que pode, dali a algum tempo, ser revertida pelo conjunto dos ministros, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a PEC das liminares visa tão somente disciplinar a concessão de liminares monocráticas, não é? O poder do Supremo continua intocável, ele é o mesmo poder de sempre, ele pode sim, mesmo que 503 deputados tenham aprovado uma lei, depois 81 senadores aprovado essa lei e o presidente sancionado, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu colegiado, pelos seus 11 ministros, pela maioria dos seus ministros, pode sim suspender essa lei e dizer que ela é inconstitucional. E isso não muda. O que muda com essa PEC é que um único ministro não pode fazer isso. E nós temos exemplos práticos, se você me permite. O último que todo mundo deve ter visto e ouvido foi uma decisão do ministro Lewandowski, que suspendeu a venda de subsidiárias da Petrobras, dizendo que elas teriam que ter autorização do Congresso. Isso cria insegurança jurídica, porque é uma única pessoa fazendo isso. E tanto que essa insegurança existe que, depois de 3 ou 4 meses, o Supremo se reuniu e derrubou essa liminar. A decisão é, sim, agora pelo colegiado, que a Petrobras pode, sem autorização do Congresso, vender as suas subsidiárias. Se ela A estatal sede não pode ser vendida sem autorização do Congresso, sim, mas as subsidiárias das estatais sim, podem. Né? Então, isso ficou claro agora com o Supremo. Mas essa decisão liminar, monocrática, é complicadíssima. Né? Nós já tivemos exemplo de decisão monocrática de ministro que mandava destituir o presidente do Senado na gestão passada. Nós já tivemos decisões monocráticas muito polêmicas. Então é preciso, para a segurança jurídica dos brasileiros e para a própria imagem do Supremo, porque hoje muita gente vê o Supremo como se fossem 11 Supremos. E na verdade é um só, não é? São 11 ministros, mas a opinião do Supremo, principalmente em decisões dessa gravidade, como ações diretas de inconstitucionalidade, ou então nas ações, nas ADPF, né? Nas ações de descumprimento de preceito fundamental, que é uma coisa mais complicada para explicar, essas só agora em colegiado, por quórum qualificado. E são as duas principais ações que o senhor está sugerindo uma mudança na forma de tramitar, não é isso? Na verdade, a PEC das liminares tem como, vamos dizer assim, ementa isso que nós estamos falando, segurar essas decisões liminares. A partir da aprovação dessa PEC, quando ela for aprovada, ela tem que passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tem que passar pelo plenário do Senado, tem que passar... O senador Espiridião Amin. Né? Isso, o relator vai ser o senador Espiridião Amin. Depois ela vai para a Câmara, se for aprovada na Câmara, aí sim ela vai ser promulgada.
Vamos tentar explicar o que ela está alterando? Porque ela altera prazos, ela prevê inclusão automática na pauta, ela prevê até crime de responsabilidade em descumprimento do que ela está especificando, não é isso? Então, as propostas que o senhor terá, prazo máximo de suspensão de julgamento para pedido de vista. Se você me permite, eu vou fazer uma síntese aqui de 5 pontos, que eu acho que resume tudo. Eu até trouxe por escrito para não me perder com você. Então, o ponto número 1, nas ações de controle de constitucionalidade, ou seja, nas ADINs, para ficar mais simples, só podem ser concedidas com no mínimo 6 votos, 6 ministros. O Supremo tem 11 ministros, tem 11, né? Então teria que ser a maioria absoluta. Isso, para que seja dada uma liminar. Dada a liminar, nós estamos fixando um prazo de 4 meses. Porque hoje o que acontece? O único ministro dá uma liminar e não tem prazo para julgar o mérito. Isso Algumas levam décadas, né? Demoram décadas e cria uma situação muito complicada. Nós teríamos vários exemplos, mas o nosso tempo é curto, vamos ficar nesses que eu já dei só. Então, agora vai ter um prazo. Depois de 4 meses, o colegiado Supremo tem que julgar esse mérito. Pode julgar em 30 dias, em 60, mas no máximo em 4 meses. E aí o quórum qualificado que se pede é de 9 ministros. Então, para derrubar uma lei, para derrubar um decreto, para derrubar enfim, uma norma constitucional ou legal, nós vamos exigir a maioria dos ministros na hora do julgamento do mérito. Aí não serão 6, serão 9. Isso vai ser muito bom para o ministro, porque... São 11 ministros. São 11 ministros. Então, teria 9. Que ser... Na hora, teria que ser quase que a unanimidade, mas teriam 9. 2/3, nós estamos pedindo aqui. Ainda, na mesma ação, para o julgamento definitivo, seriam... Então, primeiro, para dar a liminar 6... O julgamento definitivo tem que acontecer em 4 meses e daí 9 para julgar o mérito, para fazer o julgamento definitivo. E ainda um terceiro item, que deferida a liminar a gente trata do prazo. Um quarto item, o pedido de vista nos tribunais, e aqui não se aplica só ao Supremo, a todos os tribunais colegiados, todos, o STJ, todos os outros. Quando um ministro pede vistas, hoje ele não tem prazo para devolver um processo. E o que acontece? Uma das formas de se fazer é não fazer. Então, eu não quero que o assunto seja decidido, eu peço vistas e fico com esse processo 1 ano, 2 anos, e o prazo acaba criando uma decisão. Na justificativa do projeto que o senhor apresentou, o senhor traz esse dado, né? A decisão leva, em média, um pedido de vista... O tempo médio de uma decisão liminar, entre a decisão do plenário e a decisão liminar, são 2 anos e 2 meses. Isso. Né? Agora serão 4. 4 meses. São 4 meses. 4 meses. Né? Isso vale não só para o Supremo, vale para todas as outras. E, finalmente, o último ponto é, em processos que envolvam políticas públicas, suspensão de tramitação de projeto de lei, criação de despesa para qualquer poder, também será exigido maioria absoluta, 6 votos do STF para a concessão de liminar. Nós já tivemos criação de auxílio moradia ou coisa que o valha por decisão de um único ministro. Isso não pode acontecer mais. Cria uma despesa, ficam anos a fio, e agora isso vai acabar. Então, a hora que essa PEC for aprovada, esse disciplinamento da concessão dessas liminares vai melhorar muito a imagem do Supremo e vai melhorar muito a justiça brasileira. Senador, teve uma questão muito interessante, o seu relatório está muito bem fundamentado e traz informações faz uma pesquisa internacional sobre como isso funciona. Né? Exato. Assim, o senhor pesquisou Itália, Espanha, México, Alemanha, França, Portugal. É como se fosse uma jabuticaba, essa possibilidade do Supremo poder, né, um ministro apenas... suspender os efeitos de uma lei aprovada pelo Congresso? Salta à vista, né, Renata? É uma questão de bom senso. Não pode um único indivíduo ter tanto poder assim na mão. Você imagina uma Febraban, não é? Aquela entidade filantrópica, resolve pedir uma liminar. Um único ministro dá essa liminar. Isso pode envolver milhões, às vezes bilhões de reais. Não é bom para o Supremo que isso aconteça, não é bom para o Brasil que isso aconteça. Longe de mim colocar qualquer dúvida
sobre a moral ou o caráter de qualquer ministro. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que não é confortável até para o ministro que vai dar ou vai negar. É importante que seja o colegiado, porque as decisões são muito sérias, são muito pesadas, eu diria, numa linguagem mais simples. É bom que eles repartam entre eles. Mas estabelecer 4 meses de prazo, exatamente levando em conta o grau de responsabilidade e a amplitude que tem as decisões do Supremo, também não é questionável, senador? Não, você sabe por quê? Porque o país não pode esperar. O país não pode, dado uma liminar, já nós estamos pedindo que sejam 6 pessoas que deem a liminar. Então já há aí uma maioria do Supremo que já analisou, que já estudou a matéria. E não é tão difícil assim, em 4 meses dá para analisar sim, com certeza. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou fazer uma sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.